Eu trago um tema que é muito sensível a todos nós. A comunicação com aqueles que já partiram, a presença daqueles entes queridos que voltaram ao mundo espiritual. Eu te faço essa pergunta. Já teve alguma percepção de que um desses seus parentes esteve ali, ou passou por ali, ou você simplesmente lembrou dele em alguma ocasião da sua vida? Isto se chama comunicação entre os mundos. Esse é o tema que nós vamos abordar. O Madrugada com Deus é um momento de fé, reflexão e conexão com o mundo espiritual. Aquele que não tem fé, ele procura dentro da racionalidade encontrar respostas para aquilo que ele não sabe. Você é bem-vindo a este momento. Fique conosco. Madrugada com Deus. Aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Que bom que nós estamos juntos com o mesmo propósito, exercitar, sabe? Exercitar a nossa fé, exercitar o que há de mais poderoso em cada um de nós. A capacidade de pensar, de raciocinar. Olha, se nós fôssemos instigados desde criancinha a usar desta capacidade de administrar o nosso emocional pelo racional, evitaríamos muitos problemas que hoje a humanidade enfrenta. Que problema é esse? A dificuldade de relacionamento humano, a dificuldade de interagir humanamente. A humanidade está sofrendo a dor emocional, a fragilidade emocional. Já percebeu o quanto a humanidade está fraca emocionalmente? Por quê? Porque ela não foi, as nossas gerações, ou a nossa geração, ela não foi trabalhada o emocional. Essa geração que chega agora, então, está herdando de nós um transtorno emocional. Qualquer coisa abala-se. Percebe os jovens? O aumento do suicídio vem por quê? Porque não sabe lidar com os sentimentos que tem. Brotando dentro da pessoa sentimentos que ela não sabe lidar. E aí? Chega um momento, sem a base espiritual, a estrutura espiritual, ela vai e retira-se da vida física, suicida-se, e depois se depara com a tolice que fez. Então, meus irmãos, eu fico muito feliz, falo isso constantemente, de você parar um pouco o seu dia, a sua agitação, para estas reflexões sobre esses temas que trazemos aqui, para serem abordados, para serem raciocinados. Por exemplo, o tema de hoje, a presença daqueles que já partiram. Eu te pergunto, você em alguma ocasião da sua vida, você sentiu a presença de um ente querido? Me responde, por favor, escreve aqui. Mas Júlio, você não vai ver. Vejo, se eu não vejo, a equipe vê. E se a equipe não vê, eu não vê, meu irmão, as pessoas, elas entram e vêm. Então, o seu depoimento sobre a presença pode instigar outras pessoas a desenvolver a sensibilidade. Nós estamos aqui para trocar experiências. Não pense que você está aqui apenas para receber. É um encontro espiritual de almas conscientes de que está na matéria, mas não deixa de ser um espírito. Então eu peço a você, dê o seu depoimento, se aqui tem, se não tem, não vai inventar, não é? Mas nos ajuda a desenvolver a capacidade racional com a condição de equilíbrio emocional. Fato é que um pai, uma mãe, ao desencarnar, não deixa de ter o amor que tinha enquanto estava encarnado com os seus filhos.
Pelo contrário, se nós sabemos que o espírito torna-se mais sensível por estar fora da densidade material, ele com certeza aumentará o seu amor pelos seus entes queridos. Então estes espíritos farão o que for possível para ajudar você que continua na jornada da vida. Sua mãe fará o possível e o impossível para te ajudar. Seu pai fará o possível e o impossível. Seus avós, você que era tão ligado aos teus avós, acredita que eles simplesmente vão te abandonar ou simplesmente esqueceu de você? Não, de maneira nenhuma. Então é preciso que nós estejamos utilizando da nossa mente para receber estas informações. Olha só, o Templo Maria Santíssima, ele ajuda a todos a superar as suas dificuldades, não importando quais sejam, ok? Porém, o trabalho é de levar o conhecimento espiritual para libertá-lo das amarras de sua vida, seguindo as informações de Jesus, seguindo o Evangelho de Jesus, pois ele diz que o conhecimento liberta. O objetivo da casa sempre foi reunir, reagrupar, redirecionar, reespiritualizar o seio familiar na mensagem do Evangelho do Cristo de Deus na Terra. Então é levar a você o Evangelho de Jesus para que você não se torne um fanático, mas se torne uma alma segura, capaz de pensar, elaborar, criar e solucionar os problemas que surgem em sua vida. Pois todos eles, todas as dificuldades são vencidas quando você decide vencer. Quando você está convicto na sua vitória. Enquanto não, tudo torna-se mais denso, mais difícil, mais penoso, mais dificultoso. Mas a partir do momento que você decide que tem capacidade, você vai usar dessa racionalidade, da criatividade mental para solucionar. Por quê? Porque você se abre, a sua mente se abre e recebe informações que somam-se a que você já tem para trazer solução àquilo que você vive. Vamos fazer a nossa prece e vamos passar a palavra ao mundo espiritual. Hoje quem vai nos falar é Juan Domingues. E ele fala sobre uma reunião onde você possa falar com seus entes queridos. Slava Sarakali. Daqui a alguns dias, faltam dias, é uma reunião, é uma festa de fé, onde as pessoas reúnem-se conscientes de que ali há um campo propício à interação com o mundo espiritual, onde você está feliz por estar presente dentro de um espaço sagrado para exercer a sua fé livremente e receber dos espíritos o que você precisa. Nós temos a mandala, mostra aí. A mandala é um portal entre os mundos, para que haja essa interação. Então, quando você estiver fazendo as suas 7 voltas na mandala, vai fazendo as tuas preces, mentalizando os seus familiares que retornaram ao mundo espiritual. Peça a eles que possam te conduzir no rumo certo. Peça a intuição. Peça. Vamos fazer a nossa prece. Estamos no início da semana, hoje terça-feira, há muito ainda a aprender. Estamos começando o mês de maio, o sexto dia do mês de maio. Então nós pedimos, Senhor, que saibamos aproveitar bem de todas as experiências que a vida nos dá, pois queremos sim o melhor. Mas para ter o melhor, temos que melhor fazer, temos que mais aprender,
Temos que ampliar a nossa sensibilidade para não deixar passar despercebido as oportunidades, Senhor. Por isso, pedimos que nos envolva na sua paz, para que não nos falte a sabedoria e a força. Desejamos, Senhor, olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Queremos, Senhor, cada vez mais alcançar a paciência, a compreensão e a prudência. Queremos ver além das aparências os teus filhos, Senhor, como tu mesmo os vês. E assim, Senhor, não vê senão bem que há em cada um deles. Senhor, fecha os nossos ouvidos a toda calúnia. Guarda, Senhor, a nossa língua de toda e qualquer maldade, para que somente de bênçãos se preencha a nossa alma. Que sejamos tão bons e tão alegres que todos aqueles que se aproximarem de nós sintam a tua presença. Reveste-nos de tua beleza, Senhor, para que no decorrer deste dia que amanhece, nós te revelemos a todos. Que assim seja. Amém, 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 amém. É tão bom fazer uma prece, né? Você sabe que nada melhor do que você ser verdadeiro com você mesmo. Nada melhor do que você ser sincero com você mesmo. Mas parece loucura para algumas pessoas, como ser sincero e verdadeiro comigo mesmo? Pois muitas vezes você falseia tanto a sua vida que você mal percebe. Falseia fazer uma prece e nem percebe que a prece está sendo falsa, mas você faz porque é obrigação de um cristão fazer uma oração. Então isso é uma falsidade. Tem coisas que você faz que falta ali o sentimento verdadeiro. Então é uma ação falsa, é um fake, não é? Hoje está tão na moda fake news, né? Será que você não cria fake news na sua vida? Por isso, pensa, analisa, realmente eu coloco o sentimento, realmente eu estou fazendo como eu desejo fazer, ou estou fazendo obrigatoriamente? Tudo que é feito obrigado, falta o quê? O ingrediente principal para que aquele feito surta o efeito desejado. Que ingrediente é esse? O amor. O amor. Bom, vamos ouvir então esse amigo espiritual que vai nos falar sobre essa reunião de fé, esta Slava Tsarakali. A Slava Tsarakali, um evento de fé, uma reunião de fé, de muito amor, muito respeito e muita alegria. Alegria pela vida. Mas como? O morto convidando os vivos para a alegria pela vida? Sim, estamos tão vivos quanto vocês. E nos confraternizamos, sim, agradecendo a padroeira, a Tsarakali, por tudo aquilo que este Espírito faz por nós outros, por todos nós. É um dia de confraternização. É um dia em que vocês que estão na matéria podem se unir a nós outros que estamos em espíritos. Em espírito. Sem esta separação. Aquele que realmente abre teu coração neste evento de fé consegue sentir a nossa presença. Consegue, sim. E a presença dos teus entes queridos, que são espíritos que estão trabalhando por cada um daqueles que Ele ama.
Obrigado, 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 meu irmão Juan Domingues, obrigado mesmo. Poxa, eu ficarei muito feliz em encontrá-lo na Slava Saracali. Ficarei muito feliz. Você sabe que todos nós estamos nos desenvolvendo, todos nós, independente da crença ou da descrença, todos nós estamos neste desenvolvimento da sensibilidade, todos nós. Mas claro, se eu me dedico mais, eu irei mais rápido me desenvolver, não é? Então, quando você se dedica à sua religiosidade, à sua espiritualidade, você tem maior capacidade de se comunicar com aqueles que nos antecederam. Pode ter certeza, pode ter certeza. Por exemplo, se você está aqui usando do seu livre arbítrio, está aqui no Madrugada com Deus, é porque você deseja desenvolver-se no seu campo sensitivo, no seu campo espiritual, no seu campo mediúnico, para poder interagir com os espíritos. Mas olha, uma observação. Todo o médium ou sensitivo, ele precisa desenvolver a capacidade de interagir com espíritos que estão na mesma condição dele. Quem são esses espíritos? Eu, você, encarnado. Como que um sensitivo recebe um espírito, um médium recebe um espírito de luz, e não consegue, ele está interagindo com aquele espírito para que ele seja uma ferramenta daquele ser em ajudar o próximo. E depois dessa ação, no seu dia a dia, ele não consegue interagir com os espíritos encarnados. Então não há coerência, não é? É preciso nós aprendermos a nos comunicar um com o outro. Comunicação entre os espíritos encarnados. Então eu acredito que todos os temas que trazemos aqui faz você se tornar uma pessoa melhor para melhor agir na vida dos outros, para que a sua vida seja útil à vida dos outros. Ah, mas e a minha? É natural. Eu acredito nas palavras de Cristo. Aquilo que deseja ter em sua vida, aplique na vida do próximo e terás. Eu acredito nisso. Se eu quero ter prosperidade, farei tudo o que for possível. Por exemplo, falando na matéria, eu quero ter prosperidade. Então me é concedida uma oportunidade de trabalho fazendo uma coisa simples. Exemplo, cuidando da parte de limpeza de uma empresa ou instituição. Farei o meu melhor. E aí, naturalmente, o resultado do trabalho sendo melhor chamará a atenção de outros e vai dizer, olha, põe aquela pessoa na função X porque ela é boa no que ela faz. E aí você vai subindo. Quantas referências nós temos de pessoas que chegaram à presidência de uma empresa começando lá embaixo? Porque ela fez o melhor, não importa o quê. Então, essa ação de fazer melhor é você desejando, sim, ter o melhor. Então, você quer progredir? Ajude a instituição que te acolheu, dando você um trabalho para que ela progrida. Você sabe, eu vou contar aqui uma experiência, né? Experiência pessoal. Dentro de uma instituição de televisão, uma empresa de televisão, eu convivi com muitas pessoas que não gostavam de trabalhar, queria ter emprego. Então, isso doía o coração. Desde aquela época, eu era jovem, quebrava o equipamento para não trabalhar. Você acredita nisso? E aí, eu chegava e dizia, cara, você não acredita que você está fazendo isso. Sabe a resposta? A empresa é rica. Ela é rica, isso aí para ela não é nada. Meu Deus, é um pensamento pobre. Pobre. Porque se ele quebrou um equipamento, a empresa vai ter que bancar aquele equipamento. Da onde sai o dinheiro? Do mesmo canal que sai para pagar os funcionários ou os colaboradores. Então, eu nunca concordei com aquilo. E sempre pensei, vou fazer o meu melhor para que a empresa torne-se mais rica.
A riqueza está na mente. Então hoje eu entendo que aqueles jovens na época, né, eram pobres de alma. Esse pensamento é um pensamento de pobre de alma. Bem, Livro dos Espíritos. Eu espero você na Slava Saracali, tá? Para esse encontro de fé e comunicação com o mundo espiritual. Livro dos Espíritos. A pergunta tem a ver com o tema e é a seguinte. Está na questão 935 para quem quer estudar, quem já comprou o seu livro, está aí. E a pergunta é a seguinte. Vamos lá. É errado se comunicar com os espíritos? Boa pergunta, né? Vamos à resposta. Não. Desde que seja feito com respeito e seriedade. Os espíritos que nos amam gostam de se comunicar e ficam felizes quando lembramos deles. Seria errado apenas se fosse feito de forma leviana, sem respeito. Sabe, os irmãos evangélicos, que eu tenho muito respeito, dizem que não pode ser falado com os espíritos. E tem base na Bíblia. Pois Moisés proibiu a comunicação com os mortos. Por causa disso que está falado agora na resposta. A leviandade das pessoas. Leviandade. Queriam se comunicar com os mortos para obter bens materiais. Levianamente queriam que os espíritos dissessem para eles como fazer para enganar ao outro, para conquistar erradamente bens dos outros. Enfim, mas quem não gosta de ser lembrado? Me diz, quem não gosta? Só complementando nesse trecho de Moisés proíbe, que é utilizado muito por pessoas para dizer que não pode ser feita essa comunicação. Ali, se você pesquisar, coloque ali Edad e Medad. Moisés proíbe a comunicação com os mortos. Aí tem lá Edad e Medad. São dois irmãos que faziam essa comunicação. E Moisés foi interrogado. Poxa, Moisés, proíbe-os por estarem se comunicando com os mortos. Moisés diz assim: Oxalá se todos fizessem como Edad e Medad, pois eles faziam com seriedade. Então, o próprio Moisés assume que é possível e é importante essa comunicação. Mas Júlio, você está inventando isso na Bíblia? Não estou não. Procura lá, estuda e você vai ver que, primeiro, se proíbe uma coisa é porque ela é real. Você vai proibir o que não existe? Já começa por aí, não é? Bom, não vamos fugir do tema, não é? Não vamos fugir do tema. Você sabe que a Eslava, essa festa de fé, já acontece na casa há décadas. Há décadas. Então, para lembrarmos deste momento de fé, nós trouxemos aqui a abertura da mandala de 2013. Preste atenção nas palavras deste irmão que fala lá na abertura da mandala de 2013. Tá bom? Gilberto Rissato. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. O nosso objetivo aqui é espiritual. O objetivo da abertura dessa eslava é espiritual. Quando Dom Carlos Ramírez se apresentou à nossa casa, primeiramente ele nos falou que ele iria chamar todos aqueles que, em alguma de suas vidas, já tenha participado da vida cigana. Conta a história que há quase 6.000 anos, os ciganos saíram da Índia
e rumaram ao Egito. Justamente lá no Egito, que começou a nossa história. Foi lá que nós nos encontramos. Isso tem 6.000 anos. Para a gente conhecer um pouco mais sobre a história do clã espiritual do amor fraterno, primeiro a gente tem que se concentrar para voltar ao tempo. Então, procure se concentrar aí. Esses ciganos foram ao Egito. Há 6.000 anos havia um ser lá, antes de Pitágoras, que já falava da matemática, já falava das estrelas, já falava dos símbolos, a importância de se utilizar os símbolos, a importância desses símbolos que aqui estão, dos dois triângulos que se formam, trazendo do espiritual para o material e a elevação do material para o espiritual. Este ser chamava-se Hermes Trismegistus, um espírito evoluidíssimo, que a partir daí ele começou a integrar esse grupo. Há algum tempo nós ficamos sabendo que esse espírito de Hermes, ele começou depois a reencarnar como cigano. Recentemente nós ficamos sabendo que Dom Carlos Ramírez é esse espírito, é este ser. Daí para a gente entender como que ele consegue saber tanto, como ele consegue trabalhar tantos os símbolos, como ele consegue trabalhar a vida e a fé das pessoas, como ele consegue fazer as pessoas acreditarem no poder que elas têm. Então essa é uma história muito antiga. Nós já estávamos lá. Esses símbolos, Dom Carlos Ramírez nos falou, essa mandala, ela era aberta nos rituais em que os faraós pediam orientação dos espíritos de como agir. Quais seriam as melhores decisões a serem tomadas? Porque eles viviam num país, o Egito, já naquele tempo tinha muita falta d'água, tinham dificuldades com a tecnologia. E a partir do que os espíritos trouxeram através da abertura desses canais, começou o Egito a influenciar o mundo todo. Tanto que o Rio Nilo é um canal que foi construído com a ajuda destes seres que vêm através da abertura desses portais, dessas formas que tem. Para a gente, né, isso é coisa futurista. Isso é coisa de Star Trek, né? Guerra nas Estrelas, Jornada nas Estrelas, os buracos negros, né? Para que servem essas coisas? Mas o que acontece aqui é justamente isso. É uma abertura entre dimensões. Quando os espíritos falaram, quando Dom Carlos Ramírez nos trouxe essa mandala, ele nos deu alguns desses exemplos. E uma vez lá no templo, ele desenhou alguns símbolos lá no chão, numa cerimônia à noite. Algumas pessoas fotografaram. Aquilo são símbolos de muitas das coisas que nós vivenciaríamos e que nós vivenciamos. Ele ainda vai nos contar alguns desses segredos que ele deixou escrito, tal qual está escrito em muitas das pirâmides do Egito.
Os ciganos habitavam lá o Egito. Tem a ver com a nossa história. Tanto que os símbolos estão aqui. As luas direcionadas, crescentes direcionada, o olho de Horus ao centro, que é o canal principal, e os dois triângulos, que alguns chamam de masculino e feminino, que está em cima é igual ao que está embaixo. É a união entre os dois mundos, mas aqui será feito um trabalho de abertura entre dimensões. Nós aprendemos que o mundo espiritual é apenas uma dimensão paralela à que nós estamos. Quando nós sentimos a presença dos espíritos, quando as coisas acontecem na nossa casa, no nosso trabalho, são essas dimensões que elas estão muito estreitas. E de vez em quando ocorrem esses rompimentos espontaneamente, onde nós percebemos, nós vemos, sentimos, que o mundo espiritual não está lá em cima nas nuvens, não está, nós já vimos isso. Para quem já andou de avião, passou sobre as nuvens, você não vê nada ali. Mas o mundo espiritual é um mundo paralelo ao nosso, é apenas uma questão vibracional entre dimensões. E em todos os tempos, né, os magos, os bruxos, os estudiosos do assunto, até os cientistas estão trazendo isso para nós, que através da abertura, através da evocação dos espíritos, nós conseguimos entender, nós conseguimos melhorar a nossa vida, nós conseguimos resolver muitos dos problemas comuns que nós temos. Obrigado, meu irmão Gilberto Rissato, obrigadíssimo. Nem sei se existe essa palavra, obrigadíssimo, mas enfim, nosso sentimento de gratidão a este homem que está à frente de todo esse trabalho, desta seara, desta bendita casa. Obrigado. Tá vendo, ó? Desde 2013 a espiritualidade vem nos ajudando a ter equilíbrio, determinação, a ter comunicação verdadeira com os nossos familiares que retornaram ao mundo espiritual. Você sabe, eu tive em um velório, e lá no velório do pai de uma amiga irmã, e lá no velório, os espíritos nos diziam, né? A gente prestando atenção à fisionomia de cada um daqueles. E os espíritos nos diziam o seguinte: nenhum que está aqui esteve presente no dia do nascimento desse ser, seu Dionísio, que estava se despedindo ali, deste ser que hoje se despede do mundo material. Ninguém estava presente, pois naquele dia quem estava presente estavam muito felizes pela chegada dele. E hoje, seguindo o ciclo natural, ele retorna ao mundo espiritual. Aqui estão todos tristes, mas aqueles que estavam felizes quando ele veio, estão felizes no mundo espiritual por recebê-los. Caramba, eu parei e falei, meu Deus, é verdade. Puxa vida, né? Mas nós somos tão egoístas, né? Sem perceber que queremos que os nossos parentes fiquem conosco eternamente. Olha, se chegaram primeiro, voltam primeiro, não é? Bem, obrigado a você, espero você na Slava Saracali. Eu espero que você se sinta participante desta casa. Eu espero que esta casa esteja no teu coração. Espero que esse trabalho seja contagiante a você, para que você possa fazer isso, sabe? Arregaçar as mangas da camisa e vamos trabalhar junto nesse propósito. Vamos? Ajuda esta casa, ela está numa campanha grande de reunir 3.000 pessoas que possam se comprometer por 24 meses com R$60. Eu sei que não é fácil, o dinheiro hoje não é fácil, né? Não é mesmo. Mas é um investimento que nós convidamos a você a fazer na espiritualização do planeta Terra. Ah, mas que prepotência, ora! Se eu não fizer nada, nada vai acontecer. Mas se eu fizer alguma coisa em prol da melhora, a melhora virá. Então eu convido a você, vamos espiritualizar essa humanidade, nos ajude.
Amanhã estaremos de volta. Meu forte abraço. Salve Jesus, salve Maria Santíssima.